paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Basílio, da Igreja Evangélica Crisol. Estamos mais uma vez aqui nesta noite para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Essa palavra que produz vida, a palavra de Deus que nos cura, nos liberta e que dá a certeza de que o dia de amanhã será muito mais abençoado que o dia de hoje. Por isso quero agradecer a você que já está participando desta live e que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que todas as bênçãos de Deus, que todas as promessas de Deus irão se cumprir sobre a tua vida. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje, mais uma vez eu coloquei um tema que se chama As 4 âncoras do Evangelho. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, logo depois dos Evangelhos, do Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Aleluia. Eu vou ministrar em todo o contexto do capítulo número 27, a partir do versículo 1 até o versículo de número 44, porém não vou fazer a leitura completa, por ser um texto muito longo. Então eu vou pegar alguns versículos-chave e vamos ministrar em cima desse versículo. Mas é importante que você abra a sua Bíblia, exatamente em livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo número 7. Eu vou ler a partir do versículo de número 13. Amém? Abriu aí a sua Bíblia? Então vamos lá, acompanhe junto comigo. Glorificado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E soprando o vento sul, e soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já os que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à proa. Versículo de número 20. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Versículo de número 12. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá vida alguma de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Aleluia! Dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Agora o versículo-chave, o versículo a qual originou o título desta noite, das 4 âncoras do Evangelho, versículo de número 29. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Meu Deus, nos capacita mais uma vez nessa noite. Fala comigo, fala com a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém? Podeis ficar à vontade aí, onde você estiver, esteja na tua casa, alguém esteja assistindo no trabalho, não importa onde, mas vamos àquilo que Deus preparou para nós nessa noite. E dentro do contexto dessa história em Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui como principal, como se fosse num filme, se fosse o ator principal, o apóstolo Paulo, ao qual estava preso, estava sendo conduzido para prestar depoimento em Roma. Então ele entra dentro de um barco grande, e ali naquele momento começa o versículo de número 13. E eu quero fazer um paralelo da nossa vida. Eu quero fazer um paralelo à tua vida que está assistindo nessa noite. Porque o versículo de número 13, a Bíblia diz o seguinte: e soprando o vento sul brandamente,
E quando eu li essa mensagem, eu lembrei que muitas vezes na minha vida, parecia que o vento estava soprando muito brando para o meu lado. E quando o vento começa a soprar muito brando, isso levando para o lado espiritual, é como se nós não tivéssemos passando por nenhuma adversidade. É como se tudo tivesse indo de acordo com aquilo que nós planejamos. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando nós colocamos a nossa vida à disposição da obra, é muito raro isso acontecer na nossa vida. Então Paulo estava ali fazendo a obra de Deus, estava sendo aprisionado, estava preso, sendo levado para depor em Roma, justamente em prol do Evangelho. Mas olha o que acontece de repente, do nada, no versículo número 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Ou seja, de repente veio um vento muito forte ao contrário. E às vezes aparece isso na nossa vida, como que de repente coisas acontecem ao nosso contrário, seja de onde for, mas algo que vem para destruir a nossa vida, algo que vem para tirar a nossa tranquilidade, algo que vem para tirar o nosso sono, algo que vem para nos tirarmos às vezes até da presença do Senhor. E nós comparamos isso como se nós estivéssemos dentro de um grande barco. E aconteceu na vida daqueles homens, aconteceu exatamente na vida de Paulo. Então, quando eles viram que o barco estava à tona, quando o barco estava para virar, o barco já não tinha mais nenhuma direção. Aí eu entro no versículo de número 29. Qual foi a decisão que eles tomaram? E, temendo ir darem algum rochedo, porque o barco poderia bater no rochedo e afundaria, abriria um rombo no casco, entraria água dentro daquele barco e iriam todos afundar e todos morreriam. Então qual foi a decisão daqueles homens? Lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Então eles jogaram aquela âncora para quê? Para dar estabilidade àquele barco. Ainda que a onda viesse, ainda que esse grande furacão que veio contra eles, viesse contra ele, mas eles estariam firmados em 4 âncoras. E o que representa a âncora na nossa vida? Primeiro eu quero saber o que representa a âncora dentro de um barco. Você deve conhecer. A âncora é um instrumento náutico usado para quê? Para manter a embarcação fixa em determinado lugar. Seja no mar, seja no rio. Trata-se de uma peça de ferro bastante pesada. E quando eles jogam, eles vão para o fundo do mar e fica presa numa corrente ou numa corda. E aí o seu peso, quando jogado no rio ou no oceano, impede que a embarcação se movimente. Então eu quero já profetizar sobre a tua vida, que a nossa âncora, essa âncora ao qual nós estamos firmados, ela chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele com o que faz que o barco ele não esteja ainda à tona, não vai a fundo, a nossa vida não vai afundar, a tua vida não vai afundar, porque nós entregamos a nossa vida para nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero trazer aqui, fazer um paralelo, ao qual no versículo 29, aqueles marinheiros jogaram 4 âncoras para sustentar aquele barco. E eu quero trazer aqui nessa noite, e eu quero que você preste bem atenção, para que Deus venha modificar a tua vida, para que este vento que está se levantando contra a tua vida, não vai obter o resultado ao qual ele foi enviado para destruir você, para destruir a tua casa. A partir da ministração dessa palavra, você vai aprender o porquê Deus permite que nós passamos por algum tipo de vento. Então vamos lá, vamos começar. Eu quero colocar aqui as 4 âncoras do Evangelho. Vem comigo que eu quero que você veja nessa história. A primeira âncora está no versículo de número 23. Porque o versículo de número 23 ele diz assim: porque esta noite
o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Porque no versículo de número 29, no versículo de número 22, o versículo anterior, quando todos já tinham perdido as esperanças, e ele diz assim: mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Ou seja, as coisas materiais elas vão, aí os objetos pessoais eles podem ir, mas Deus guarda a nossa vida. Então eu vejo aqui, a primeira âncora do Evangelho é a presença forte de Deus na nossa vida. A presença de Deus. Porque o versículo de número 23, Paulo teve uma visão, Paulo teve uma visita. E constantemente Deus tem visitado a nossa vida. Porque ele diz: mas por quê? Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Então, no momento de angústia, Deus visitou a Paulo. No momento em que todos tinham perdido a esperança. Nós temos, igreja, um papel fundamental aqui nessa sociedade. Nós temos um papel fundamental no meio daquele ao qual nós convivemos, da nossa família, da nossa parentela. Porque todos estavam dizendo, versículo número 20, ele diz assim: e não aparecendo ainda já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugindo toda a esperança de salvação. Então tem coisas que vêm contra a nossa vida, e que nós pensamos assim: não tem mais salvação. Chegou o momento de eu entregar, chegou o momento de eu não dar mais prosseguimento, chegou o momento de eu entregar aquilo até que às vezes Deus colocou na minha vida para representá-lo aqui na terra. E eu quero dizer uma coisa, você que está assistindo essa mensagem, nós somos aqueles, você é aquele que deve dar continuidade à obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pensa que o inimigo, ele vem contra a nossa vida, sabe por quê? Porque Deus tem propósito na tua vida. Deus tem algo representativo na tua vida. É por isso que ele quer afundar o barco. É por isso que ele envia certas coisas contra a nossa vida e contra a tua vida, para que você venha desistir. Mas o apóstolo Paulo, nós representamos agora o apóstolo Paulo, sabe por quê? Porque no meio ao qual nós estamos, as coisas parecem que estão afundando. Mas sabe o que o apóstolo fala no versículo de número 22? Tenha bom ânimo. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está na tua vida. A presença de Deus te acompanha aonde você for. A presença de Deus é notória no nosso meio. É por isso que o teu barco não vai afundar. Ainda que se levante um vento chamado Euroaquilão, olha que nome, parece até nome do inimigo. Já pensou? Se alguém fala para você assim, está vindo um vento aí, qual é o nome dele? Euroaquilão. Dá vontade de largar tudo e sair correndo. Mas eu te digo uma coisa, você não vai enfrentar sozinho. Você não vai enfrentar sozinho essa tempestade. Você não vai enfrentar sozinho essa dificuldade que está vindo contra a tua vida, sabe por quê? Porque o anjo do Senhor, ele está contigo, ele está do teu lado. Ele está com você, a presença forte de Deus está contigo e Ele está nessa noite. Ele não te abandonou. Então não pense que você está sozinho. Então pela fé, coloque palavra de ânimo na tua boca. Começa a vivenciar aquilo. Vivenciar as promessas de Deus, aquilo que Deus já prometeu sobre a tua vida, porque Deus tem promessas sobre a tua vida. Não fique desanimado, tenha bom ânimo. Não perca a esperança, Deus está falando nessa noite. Não perca a esperança, aleluia. Glorificado o nome do Senhor. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para te trazer essa mensagem. E Ele manda te dizer nessa noite, mesmo no meio da tempestade, o apóstolo Paulo descobriu que ele não estava sozinho. E Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você aqui nessa noite. Você não está sozinho. O Senhor veio para ministrar a paz no teu coração. Recebe a paz do Senhor aí, irmão. Eu não sei o que você está passando.
Eu não sei que dificuldade você está passando, mas eu te digo uma coisa. Não deixa que o inimigo venha atirar a paz do teu coração, porque o Senhor está contigo, o Senhor está do teu lado. Assim como Deus estava ali com Paulo, naquele navio, com outras pessoas presas também. E ali tinha a tripulação daquele grande barco. Mas por causa de um homem, por causa de Paulo, nenhum deles iria morrer, iria perecer. Ei, você tem uma representatividade muito grande, você tem um papel muito grande dentro da tua família, dentro dessa sociedade. É por causa de você que o barco não vai afundar. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, olha o que Deus me deu, Mateus capítulo de número 28, irmão. A partir do versículo de número 19, ele diz assim, olha, portanto, ide fazei discípulos a todas as nações. Então qual é o nosso papel hoje? É fazer discípulos a todas as nações, é pregar o evangelho, é declarar o ano aceitável do Senhor. Mas ele diz assim, olha, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, se nós cumprimos isso, se nós fizermos isso da parte do Senhor, aí vem a promessa. A maior promessa é o que está escrito na palavra de Deus. Então, se nós formos pregar o evangelho, se nós formos batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, a promessa é: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Então não estamos sozinhos, irmão. Essa âncora que nós devemos nos agarrar no momento de dificuldade, essa âncora que Deus está falando nessa noite, que é a presença de Deus. Se agarre na presença de Deus. Devemos fazer como Jacó, quando estava lá no deserto, quando estava passando ali com a sua família e passou o val de Jaboque, deixou a sua família passar, e ele pensou assim: agora eu vou ficar só, porque eu tenho que clamar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus. Mas quando a sua família e ele passou o val de Jaboque, quando ele olhou, ali ele não estava sozinho. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava ali. Aleluia! E ali começou a verdadeira batalha de Jacó. Porque a Bíblia diz que ele começou a lutar com o anjo. E quando ele lutava com o anjo, passou a noite toda lutando com o anjo, lutando em oração, dizendo assim: o Senhor não vai subir enquanto não me abençoei. Se agarre na presença de Deus. Eu não vou desistir das minhas promessas, eu não vou desistir das minhas bênçãos, eu não vou desistir do propósito de Deus, eu não vou desistir enquanto as promessas de Deus não se cumprir na minha vida. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando nessa noite: não desista das promessas de Deus. Não diga que esteja sozinho, assim como o profeta Elias lá no Antigo Testamento, quando ele derrotou os 450 profetas de Baal, e aí ele fugiu da presença de Jezabel, porque Jezabel mandou ameaçá-lo, dizendo que iria matá-lo, e ele fugiu da presença de Jezabel. E quando Elias foi caminhando, daqui a pouco ele entra numa caverna, e ele ali orando, pedindo a morte, que já não aguentava mais. Aí Deus fez passar um terremoto, Deus fez passar pelo fogo, Deus fez passar um grande vento, Deus fez passar uma brisa, dizendo que ele não estava no terremoto, não estava no fogo, mas ele estava naquela brisa. E ele mandou Elias: sai da caverna. Deus está falando aqui nessa noite: vamos sair dessa caverna, vamos sair da caverna do medo, vamos sair da caverna da escuridão, vamos sair da caverna da incerteza, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida. E sabe o que Deus falou para Elias? Ei, aí ele enviou ali um anjo e deu comida, deu bebida, ele comeu daquela comida e bebeu daquela água. E aí fortaleceu a Elias. E Elias, ele falou: Elias, come e bebe, porque você ainda tem uma grande caminhada. Deus está falando nessa noite: coma da minha palavra, beba da minha palavra, porque isso irá lhe fortalecer. Por quê? Porque Deus tem uma grande caminhada conosco. E quando Elias falou para ele: Senhor,
Eu estou triste porque eu estou só, mas sabe o que Deus falou para Elias? Ei, não diga que você está só, porque eu separei 7.000 sacerdotes que não se dobraram diante de Baal. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Nessa caminhada você não está sozinho. Tem pessoas que estão contigo. Tem pessoas que irão caminhar com você. Tem pessoas que Deus vai enviar para passar esse vento contigo. Aleluia. Então se agarre nessa âncora. A primeira âncora, que é a presença de Deus. Aleluia. Então voltando em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, no versículo de número 23, porque esta noite o anjo de Deus, isso aqui é a presença de Deus. O anjo de Deus que está se referindo aqui é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Então ele está falando de Jesus Cristo no seu corpo glorificado. Está falando do próprio Jesus Cristo que estava com ele, o próprio Jesus que um dia apareceu para Paulo, quando ele estava indo em direção a Damasco, quando ele apareceu e perseguindo os discípulos de Jesus Cristo. E aí Deus aparece, e aí cega os seus olhos, e Deus fala, e Paulo pergunta, Senhor, quem tu és? Ele falou, eu sou o Senhor a quem tu persegues. E naquele momento Paulo ficou cego durante 3 dias, mas quando Deus tirou as escamas dos olhos de Paulo, ele teve uma visão espiritual e passou a pregar o Evangelho, passou a representar Jesus Cristo aqui na terra. Ei, Deus está falando nessa noite que Ele nos separou, tirou as vendas dos nossos olhos, a escama dos nossos olhos, sabe para quê? Para pregar esse nome maravilhoso, para pregar que Jesus Cristo cura, liberta e salva, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas nessa dificuldade, irmãos, nessa dificuldade, sabe o que eu aprendo aqui? Que nós criamos um relacionamento com o Senhor. A partir dessas experiências, nós passamos a ter o quê? Uma intimidade com Deus. E é isso que Deus quer nessa noite. Quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele. Se agarrar a Ele. Então, a primeira âncora é essa, é a presença forte do Senhor. A segunda âncora que eu quero trazer aqui nessa noite está no versículos 24 e versículo de número 25, que diz assim, e dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e que Deus te deu todos aqueles que navegam contigo, porquanto os varões têm de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Então a segunda âncora que eu vejo aqui, e que é para a tua vida, é a âncora das promessas de Deus. Quem tem promessa aí? Quem tem promessa nessa noite? Porque se tem promessa, tem livramento. Aleluia. Então o próprio Deus prometeu a Paulo, não temas. Importa que sejais apresentado a César. Então acontece, irmãos, certas coisas na nossa vida, que é justamente o quê? Para que nós tenhamos esse relacionamento com Deus. Tem ventos que vêm ao contrário da nossa vida, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle dessa situação que você está passando nessa noite. Deus está no controle de tudo isso que está adverso à tua vida, porque a Bíblia diz, Paulo, não temas, importa que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então olha aí a tua responsabilidade, igreja. Olha a tua responsabilidade. Porque todos que estão envolvidos com você, todos estão contigo, eles dependem de você. Todos aqueles que estão navegando nesse barco que se chama a nossa vida, eles estão indo contigo. Então, mas nesse barco, nós estamos debaixo das promessas de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 4, no versículo de número 21, a Bíblia diz assim, enquanto Paulo resistia à terrível tempestade, o Senhor veio a ele com uma promessa preciosa. Ele lembrou-se de Paulo que ele estaria diante de César. E olha só,
e que todos a bordo do navio seriam poupados também. Aí isso me levou lá em Romanos capítulo 4, versículos número 21, que diz assim: e estando certíssima, que fala sobre Abraão, sendo relembradas as promessas que Deus fez para Abraão, e Abraão disse assim, estando certíssimo de o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer, aleluia. Então aqui no versículo de número 24 de Atos, o apóstolo Paulo estava acreditando na promessa de Deus. Porque a promessa de Deus é que ele seria apresentado a César. Ele iria para Roma como prisioneiro. Então ele não morreria naquela tempestade. Ei, quem tem promessa de Deus não vai ficar para trás. Você tem promessa de Deus, não vai ficar para trás. Você que está na presença de Deus, você não vai ficar para trás. E se ele tem promessa, ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Quem tem promessa de Deus? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu tenho promessa de Deus na minha vida. E eu tenho certeza de que todas elas se cumprirão. Deus tem promessa na tua vida. E todas elas se cumprirão em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo. Olha em Hebreus, igreja. Hebreus capítulo 6, versículo 17, versículo 18, ele diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se impôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Então, se ele prometeu algo sobre a tua vida, aguarde. Deus está falando nessa noite, aguarde. Quem tem promessa, aguarde. Porque vem provisão da parte de Deus. Porque vem algo da parte de Deus, ainda que pareça impossível. Aguarde. Continue aguardando. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a segunda âncora que eu vejo aqui como promessa da parte de Deus são as promessas de Deus. E elas vão se cumprir sobre a tua vida. Por isso Paulo, ele estava dizendo assim, olha, tenha bom ânimo. Porque Deus tem um propósito na minha vida e ela vai se cumprir. Todos que estão aqui, ninguém morrerá, ninguém se afogará. Ninguém aqui vai perder a sua vida. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E ainda no versículo de número 24, eu vejo, aleluia, a terceira âncora ao que nós devemos estar firmes, como a terceira âncora do Evangelho. É a âncora da providência de Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor diz para Paulo que a tempestade é parte de Deus trabalhando o seu plano na sua vida. Olha o que ele diz, irmão. Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. É por isso, igreja, que nós passamos por certas coisas na nossa vida, sobre tempestade, o inimigo se levanta, mas isso sabe o que é? É permissão de Deus. Deus permite que isso venha acontecer. Deus permite que isso venha sobre a nossa vida, mas independente disso, saiba de uma coisa, é Deus que está trabalhando em direção à nossa vida, é Deus que está trabalhando em direção à tua vida, aleluia. Então não desanime, continue em frente, continue orando, continue acreditando, igreja. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um plano na tua família, e esse plano, ele vai se cumprir, aleluia, glória a Deus. Naquele momento ali, aquela tempestade, vou te dizer uma coisa nessa noite, aquela tempestade que todos estavam com medo, mas o apóstolo Paulo sentiu o seguinte, que era o lugar mais seguro do mundo para ele estar. Sabe qual é o lugar mais seguro que você está? É quando você está passando por tribulação, é quando o vento está ao contrário,
É quando o inimigo está se levantando, sabe por quê? Porque Deus está ali também, e Ele está te dando livramento, Ele vai te dar livramento, aleluia! Então o lugar mais seguro é quando eu estou no campo de batalha, quando eu estou no deserto, é quando eu estou passando pela prova, porque quando eu passo pela prova, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então o lugar mais seguro é quando eu estou ministrando o Evangelho, é quando eu estou glorificando o nome do Senhor, mas é também quando eu estou passando pela prova. Sabe por quê? Porque a vontade do Senhor e de Deus estava trabalhando de maneira poderosa na situação para fazer a vontade para a vida de Paulo. Então Deus estava no controle, irmão. É por isso que Deus permitiu que o apóstolo Paulo passasse pelaquele vento. Ele poderia repreender, sim. Deus poderia evitar, sim, essa situação que talvez, numa adversidade que você se encontre nessa noite, Deus poderia te livrar, sim, mas cadê a experiência de Deus? Cadê o testemunho de Deus? Como você vai dar testemunho? Como você vai ser e dizer que é um homem ou uma mulher de Deus, que tem experiência na obra de Deus, se não passar por nenhuma adversidade? Mas se passar pela adversidade, saiba de uma coisa, Deus está contigo. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E Deus está contigo nessa noite. O Senhor está contigo nessa noite. Aleluia! Tudo isso é para fazer a vontade. É por isso que Ele permite nós passarmos pela adversidade. É por isso que Ele permite em que o inimigo se levante, para nós vermos a glória de Deus. Aleluia! Você sabia que Deus pode estar fazendo a mesma coisa na tua vida agora? Então não reclame dessa adversidade, mas continua dizendo, tem bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, aleluia. Tudo isso que está acontecendo significa, sabe o quê? Que Ele está no controle absoluto de tudo que acontece na sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha o que ele diz em Isaías, capítulo de número 45. No versículo de número 7 diz assim: Eu formo a luz, e crio as trevas, e faço a paz, e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Meu Deus do céu, mas que versículo terrível na Bíblia. A Bíblia diz aqui, eu faço a paz, mas Ele também cria o mal. Mas esse mal que está dizendo aqui é mal com L, de maldade. Não é mal com U, de maldade do sentido de ser perverso, de ser ruim. Mas, por exemplo, um vento ele pode fazer maldade na minha vida. Mas essa maldade de Deus, ele está no controle. Essa maldade que Deus permite sobre a tua vida, mas ele está no controle. Essa maldade que o Euroaquilão, esse vento forte, que veio contra a vida de Paulo, parecia que era para o seu fim, mas não. É para ele dar um grande testemunho. É para Deus mostrar que ele não está, que ele está no controle de todas as coisas. Deus está falando, não fuja. Aleluia. Enfrente essa maldade. Enfrente o inimigo que está vindo contra a tua vida. Não pense em fugir. Porque mediante isso tudo, no versículo de número 30, quando eles colocaram as âncoras, quando eles colocaram as 4 âncoras e desceram as 4 âncoras, no versículo de número 30, eles disseram assim: procurando, pois, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o badel no mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, versículo 31, o apóstolo Paulo diz, ele disse ao centurião e ao soldado: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Aleluia. Sabe o que Deus está falando nessa noite? A melhor coisa que podemos fazer quando a tempestade vier sobre nós é correr para Ele, é buscar Ele, é se refugiar nele, é agarrar nele, até que a tempestade venha a passar. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então não fuja. Não adianta fugir.
Porque se eu fugir, eu não estou debaixo da guarda de Deus. Se eu fugir, eu não estarei debaixo da provisão de Deus. Se eu fugir, ele vai dizer o seguinte, que a sua alma não sentirá prazer em mim. Aleluia. Então não fuja do barco. Não fuja da guerra. Não fuja daquilo que Deus reservou para você. Porque Deus tem providência sobre a tua vida. Hoje é noite de providência de Deus. Hoje a provisão de Deus vai vir sobre a tua vida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero ir agora para a quarta âncora do Evangelho, aleluia, que está no versículo de número 44. Depois de tudo isso que eles passaram, tentando fugir, o versículo 34, portanto, exorto-vos. O apóstolo Paulo falando, comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um, nem um cabelo vai cair, porque Deus está no controle, irmão. Ainda que o inimigo tente roubar algo de você, mas ele não vai roubar. Você sabe por quê? Porque Deus está no controle. Glória a Deus. Mas aquilo ali, a atitude de Paulo, você sabia que no momento de grande confusão, a nossa atitude vai contagiar a atitude de outras pessoas? Porque a Bíblia diz no versículo 36, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Então o apóstolo Paulo, numa situação de constrangimento, numa situação de desespero, através da palavra do Senhor, ele conseguiu de uma forma sobrenatural acalmar aquelas pessoas. Irmãos, quando nós entramos numa situação de adversidade e nós clamamos ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele começa a entrar, ele começa a acalmar as coisas, colocando as coisas no seu devido lugar. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Então está no momento de dificuldade, deixa Deus agir. Deixa o Espírito Santo de Deus agir. E todos aqueles ficaram e começaram a se acalmar. E aí sabe o que aconteceu? Depois que a tempestade passou, acompanhe comigo. No versículo de número 43, a Bíblia diz assim, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estovou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançarem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Versículo de número 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Olha aí o cumprimento da promessa de Deus. Deus falou, Paulo, todos serão salvos, nenhum deles vai perder a sua vida. E isso se cumpriu. Versículo número 44 está dizendo, né? E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Aleluia! Eu profetizo sobre a tua vida, que de acordo com a tua atitude, todos da tua casa chegarão salvos. Naquele grande dia, quando Jesus Cristo voltar, todos da tua casa serão salvos, por causa da tua atitude. Então, a quarta âncora do Evangelho é a âncora do agir de Deus. E Deus está agindo nessa noite. Aleluia. Todos com segurança chegaram à praia. Isso é o agir de Deus. Querido, você vai passar por essa prova dando glória a Deus. Querida, você vai passar por essa prova glorificando o nome de Deus. Sabe por quê? Porque no final você vai chegar em segurança, porque o agir de Deus está na tua vida. Deus manteve a sua palavra. Ele manteve a sua palavra na vida do apóstolo Paulo e vai manter a sua palavra na sua vida. Ele poupou a vida de todos e provou ser tão bom quanto a sua palavra. Aleluia! Em que palavra você está firmado? Em que palavra você está firmando a sua vida? Em que palavra você está confiando? Porque se você confiar na palavra de Deus, você vai chegar com confiança e você vai chegar salvo. Aleluia! Deus é capaz de resolver tudo. Aleluia!
Glorificado seja o nome do Senhor. Nessa noite, Deus vai te conduzir através da tempestade. E chegarás à terra com segurança. Você vai passar pelo meio dessa dificuldade, mas você vai chegar com segurança. Você vai passar no meio disso tudo aí, mas você vai chegar com segurança. Aleluia. Parece que teu barco vai afundar. Parece que essa situação não tem fim. Pode até parecer que a tempestade das vidas vão prevalecer contra a nossa vida. No entanto, você vai ver que Deus estava no controle o tempo todo. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor está no controle da tua vida. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Efésios, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 20, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Aleluia. Então ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que nós pedimos, daquilo que nós solicitamos. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E nesse exato momento, o apóstolo Paulo chega naquela praia, são e salvos, com o propósito de Deus. Amém? Então se apegue nessa noite, porque eu quero orar pela tua vida. Se apega às 4 âncoras de Deus. Se apega às 4 âncoras do Evangelho. E saiba de uma coisa: Deus está operando. Deus está por sua vida. Você não está sozinho. Você não está caminhando sozinho. Mas Deus tem promessa na tua vida. Eu quero orar por você nessa noite. O que você precisa? Qual é o vento que está se levantando contra a tua vida? Faça como o apóstolo Paulo. Ele clamou pela presença do Senhor. E ele sabia que ele tinha promessa na sua vida. Então, nessa noite, eu quero orar pela tua vida. Coloca diante de Deus. Qual é o euroaquilão que está se levantando contra a tua vida? E saiba de uma coisa, nessa situação, Ele está no controle. Deus está no controle dessa situação. Você não vai naufragar, você não vai afundar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Eu quero orar junto com você. Coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus nessa noite o que você precisa. Vem comigo nessa oração. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Meu Deus, entra agora no lar dos teus filhos, começa a operar a tua maravilha. Qual é a situação adversa que eles estão passando? O que eles estão, meu Deus, qual é o vento que tem se apresentado? Eu repreendo agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo essa adversidade na tua vida. Eu repreendo agora a investida do inimigo contra a tua vida. Eu repreendo agora tudo que está nos ares, tudo que está no mundo espiritual, tudo aquilo que está tentando te destruir. Eu amarro agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, cura essa pessoa dessa enfermidade. Meu Deus, dá saúde para ela. Teu filho, a tua filha, Senhor, que está agora enfermo. Meu Deus e meu Pai, cura esta enfermidade agora. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, receba a tua bênção nessa noite. Aleluia. Receba aquilo que Deus, o propósito que Deus tem para você. E o que nós aprendemos nessa noite, igreja. Coloque em prática na tua vida. Tenha bom ânimo, porque você não está sozinho. Você tem promessa de Deus que vai se cumprir na tua vida, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a você que participou aí nessa noite, amém? E quero lembrar que amanhã, às 20 horas, nós temos um estudo bíblico aqui, amém? Nós estamos no livro de Apocalipse e vamos falar
sobre vários temas ligados ao Apocalipse. Não perca, porque Deus tem grandes coisas para nós. Então, o próximo encontro é amanhã, às 20 horas, em nome de Jesus. Amém? Quero ainda orar pela tua vida, Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Meu Deus, não estamos sozinhos, mas a tua graça, a tua misericórdia está conosco. Tira, meu Deus e meu Pai, todo vazio. Tira, meu Deus, todo pensamento de incerteza. E coloca a tua certeza, a tua esperança, que o dia de amanhã será muito mais abençoado do que o dia de hoje. Tenham uma semana abençoada e que a presença de Deus esteja sobre a tua vida e sobre toda a tua casa. Em nome de Jesus, estenda suas mãos, receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. A igreja diz amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus.